Ezequiel capítulo 31. Profecia contra o faraó. No primeiro dia do terceiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, dize ao faraó, rei do Egito, e ao seu povo: quem é comparável a ti na tua grandeza? A Assíria era um cedro do Líbano, com belos ramos, com folhagem bem alta que fazia sombra, cujo topo ficava acima dos ramos espessos. As águas o nutriam, as fontes profundas faziam-no crescer. Os seus riachos corriam desde onde estava plantado e se estendiam a todas as árvores do bosque. Por isso ele cresceu mais do que todas as árvores do campo, e seus ramos se multiplicaram, e seus galhos cresceram, por causa das muitas águas nas suas raízes. Todas as aves do céu faziam ninhos em seus ramos. Todas as aves do céu faziam ninhos em seus ramos, debaixo dos quais todos os animais do campo davam crias. E todos os grandes povos habitavam à sua sombra. Assim era ele, belo na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam esconder, nem os pinheiros igualavam os seus ramos, e os plântanos não eram como as suas varas. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua beleza. Eu o fiz belo com vasta ramagem, de modo que todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus o invejavam. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como ele cresceu e seu topo se estendia acima dos espessos ramos, e o seu coração se orgulhava da sua altura, eu o entregarei nas mãos da nação mais poderosa, que lhe dará o tratamento merecido. Eu já o lancei fora. Estrangeiros das nações mais terríveis o cortarão e o abandonarão. Seus ramos cairão sobre os montes e por todos os vales, e seus brotos serão quebrados junto a todas as correntes da terra, e todos os povos do mundo se retirarão da sua sombra e o abandonarão. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo ficarão sobre os seus ramos, para que nenhuma das árvores junto às águas se exalte na sua estatura, nem o seu topo se estenda sobre os ramos espessos, nem os seus poderosos se levantem na sua altura. Assim, todos os que bebem água, porque todos eles estão entregues à morte, até as partes inferiores da terra, no meio dos filhos dos homens, juntamente com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao Sheol, fiz com que houvesse luto. Por sua causa, fechei as fontes de águas profundas e retive as suas correntes, e as grandes águas detiveram-se, e fiz com que o Líbano o pranteasse, e todas as árvores do bosque desfaleceram por causa dele. Fiz tremer as nações ao som da sua queda, quando o fiz descer ao Sheol, juntamente com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano. Todas as que bebem águas consolaram-se nas partes inferiores da terra. Os que o apoiavam e habitavam à sua sombra no meio das nações desceram junto com ele ao Sheol para se unir aos que foram mortos pela espada. Qual das árvores do Éden é comparável a ti em glória e grandeza? Entretanto, juntamente com as árvores do Éden, serás precipitado às partes inferiores da terra. Estarás com os que foram mortos pela espada, no meio dos incircuncisos. Este é o faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 32. Lamento pelo faraó. No primeiro dia do 12º mês do 12º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem,
faz um lamento pelo faraó, rei do Egito, e diz-lhe: Eras semelhante a um leão forte entre as nações. Entretanto, és como uma fera nos mares, pulavas nos teus rios e os sujavas, turvando suas águas com os pés. Assim diz o Senhor Deus: estenderei a minha rede sobre ti por meio de muitos povos, e eles te puxarão para fora na minha rede. Então te deixarei em terra, em campo aberto, e farei todas as aves do céu pousarem sobre ti. Fartarei de ti os animais de toda a terra. Porei tuas carnes sobre os montes e encherei os vales com teus restos. Também regarei com o teu sangue a terra onde nadas, até os montes, e as correntes se encherão de ti. Quando eu te extinguir, cobrirei o céu e escurecerei suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. Escurecerei sobre ti todas as estrelas brilhantes do céu, e trarei trevas sobre a sua terra, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos, quando causar a tua destruição entre as nações, até as terras que não conheceste. Farei com que muitos povos fiquem perplexos a teu respeito, e os seus reis ficarão muito amedrontados, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia da tua queda, cada um deles tremerá de medo por sua vida. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei cair o teu povo pelas espadas dos valentes. Todos eles são terríveis entre as nações. Despojarão a arrogância do Egito, e toda a sua multidão será destruída. Exterminarei também todos os seus animais das muitas águas. Nem pés de homem, nem cascos de animais as turvarão. Então tornarei as suas águas claras e farei correr seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar desolada a terra do Egito e ela for despojada da sua plenitude, e quando eu ferir todos os que habitarem nela, então saberão que eu sou o Senhor. Este é o lamento que se fará. As filhas das nações o farão pelo Egito e por todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Outro lamento pelo Egito. No 15º dia do mês do 12º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito e faze-a descer com as filhas das nações, poderosas até as partes inferiores da terra, juntamente com os que descem a cova. Acaso tu superas outros em beleza? Desce-a, deita-te com os incircuncisos. Eles cairão no meio dos que foram mortos pela espada. O Egito está entregue à espada. Arrastai-o com toda a sua multidão. Os melhores valentes lhe falarão de dentro do Sheol, com os seus aliados, dizendo: os incircuncisos desceram, jazem quietos, mortos pela espada. Ali está a Assíria, com todo o seu exército. Os seus sepulcros foram postos na cova mais profunda, e o seu exército está em redor do seu sepulcro. Foram mortos todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes, caíram pela espada. Ali está Elão com toda a sua população em redor do seu sepulcro. Foram mortos, caíram pela espada, e desceram incircuncisos às partes inferiores da terra, todos esses que causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha juntamente com os que descem a cova. No meio dos mortos lhe puseram a cama, entre todo o seu povo, seus sepulcros estão ao redor dele. Todos esses incircuncisos foram mortos pela espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que descem a cova, jazem entre os mortos. Ali estão Meseque, Tubal e todo o seu povo, seus sepulcros estão ao redor deles. Todos esses incircuncisos foram mortos pela espada,
porque causaram terror na terra dos viventes. Eles não jazem com os guerreiros que caíram entre os incircuncisos, os quais desceram ao Sheol com suas armas de guerra e puseram suas espadas debaixo da cabeça, tendo seus escudos sobre os ossos, porque eram o terror dos poderosos na terra dos viventes. Mas tu serás abatido no meio dos incircuncisos, e estarás com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos, com os que foram mortos pela espada. Estarão com os incircuncisos e com os que descem a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios, que desceram com os mortos, são envergonhados pelo terror causado pelo seu poder. Jazem incircuncisos com os que foram mortos pela espada, e levam sua vergonha com os que descem a cova. O faraó e todo o seu exército os verão, e se consolarão. O próprio faraó e todo o seu exército se consolarão pelos que foram mortos pela espada, diz o Senhor Deus. Pois eu também coloquei o terror dele na terra dos viventes, pelo que estará no meio dos incircuncisos, com os que foram mortos pela espada, o próprio faraó e todo o seu exército, diz o Senhor Deus.